Olá, eu me chamo Rafa. Bem-vindos ao meu canal Histórias e Relatos. Antes do vídeo começar, já peço que curta e compartilhe com seus amigos que vocês acham que também gostariam de ouvir essa história. Não se esqueça de dar o seu feedback sobre o que achou do vídeo, ou me diga de onde você é, para que eu saiba os lugares que meus vídeos estão alcançando. Você também pode hypar o vídeo, isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que, assim como você, gostam de ouvir histórias. O quarto dos ecos silenciosos. Eu sempre fui um amante incorrigível da quietude. Não a quietude do campo, onde o silêncio é quebrado apenas pelo canto dos pássaros ou o murmúrio do vento nas árvores. A minha quietude ideal era a da cidade. Grande, filtrada. Morar sozinho, num apartamento antigo no coração de São Paulo, me dava exatamente isso. As janelas, de vidro espesso, eram como um portal para o mundo exterior. O burburinho caótico lá fora, o trânsito distante, as buzinas, o riso abafado de pedestres, era um eco longínquo que eu podia ligar ou desligar simplesmente fechando a esquadria. Era o meu próprio interruptor para a cacofonia urbana. Mas o silêncio lá dentro... o silêncio do meu apartamento era a minha verdadeira fortaleza, o meu refúgio particular. Ou assim eu pensava, ingênuo que era. Tudo começou há algumas semanas, de uma forma tão sutil e discreta que, por um tempo, eu me convenci de que era apenas o cansaço do dia se manifestando na minha mente, ou talvez alguma ilusão auditiva. Eu estava na sala, como de costume, enroscado na minha poltrona favorita com um livro que me absorvia completamente. A lâmpada de leitura projetava um círculo dourado sobre as páginas, e o resto do apartamento mergulhava numa penumbra convidativa. Foi então que ouvi. Não era alto nem claro. Era um som tão etéreo que mal se registrava. Um sussurro. Não um sussurro de vozes, compreende? Não havia palavras, nem entonação humana. Era mais como um som de fricção, um roçar delicado, um arranhar leve, quase como unhas finas, deslizando sobre madeira vindo do quarto de hóspedes. A princípio, ignorei. Deve ser o vento, pensei, tentando me convencer. O prédio é velho. Essas tábuas de madeira rangerão para sempre. Os tubos de água são um tormento. Tentei focar no livro, mas a sensação de que algo estava ali, um som irregular, mas persistente, me puxava de volta. As noites foram passando, e o som, embora ainda discreto, se tornou cada vez mais presente. Sempre depois da meia-noite, quando a cidade finalmente acalmava seu ritmo e o silêncio da minha rua se aprofundava. Era um raspar suave, um arrastar quase imperceptível, que parecia vir da parede mais afastada daquele quarto, exatamente onde ficava o antigo guarda-roupa embutido, uma peça pesada e imponente que o apartamento já tinha quando me mudei para cá há uns 5 anos. Uma noite em particular, a curiosidade venceu o sono e, mais importante, o meu ceticismo. Eu estava exausto, mas o som parecia mais insistente, como um mosquito zumbindo no ouvido. Levantei da cama com um suspiro de frustração. A casa estava escura, exceto pela fraca luz da lua que entrava pela janela da sala. Caminhei em silêncio, sentindo o piso de madeira fria sob meus pés descalços, até a porta do quarto de hóspedes. Abria lentamente, o rangido quase inaudível, e acendi a luz. O quarto estava perfeitamente intacto. A cama arrumada, o guarda-roupa fechado, uma sombra maciça e imponente contra a parede. E o mais notável, o som cessou. Completamente. Um silêncio instantâneo e abrupto. Dei de ombros, senti uma pontada de alívio misturada com uma dose de frustração por ter me assustado com nada. Voltei para a minha cama, apaguei a luz, e assim que me deitei, o som recomeçou. Mais fraco, talvez, mas inconfundível. Era quase como se o que quer que eu estivesse fazendo soubesse exatamente quando eu estava por perto e quando eu me afastava. Uma sensação estranha, quase lúdica, me invadiu. Isso se tornou uma rotina, uma dança macabra e silenciosa que se repetia a cada noite. Eu levantava, o som parava. Eu voltava para a cama, ele retornava como um eco zombeteiro. Uma noite, decidi não acender a luz. Fui até o quarto, abri a porta no escuro total e fiquei ali, em pé, respirando lentamente, tentando não fazer nenhum ruído. E então, eu ouvi. O som era inconfundível. Vinha de dentro do guarda-roupa. Ou melhor, através dele,
como se algo estivesse se movendo na cavidade da parede, atrás daquela estrutura maciça de madeira. O guarda-roupa era uma peça de mobília de época, robusta, feita de madeira maciça e escura. Tinha portas duplas entalhadas e exalava um cheiro característico de naftalina e tempo, daquelas coisas que parecem carregar histórias de gerações. Eu nunca o tinha movido desde que cheguei. Tentei abri-lo e olhar dentro, mas ele estava completamente vazio. Apenas algumas prateleiras de madeira poeirentas e o cheiro de mofo. Não havia nada ali que pudesse fazer aquele tipo de som. O som não vinha de dentro, vinha atrás dele, ou das paredes do nicho onde ele estava instalado. Era como se a parede fosse o limite de um espaço invisível, e o guarda-roupa, uma barreira, que impedia a minha visão. Comecei a ficar profundamente inquieto. Meu sono foi se tornando fragmentado, cheio de pesadelos com arranhões e sussurros. Durante o dia, a ansiedade me acompanhava, uma espécie de expectativa sombria pela chegada da noite. Tentei empurrar o guarda-roupa para ver o que havia atrás. Apliquei toda a minha força, mas era pesado demais, e parecia fixo, como se fizesse parte da própria estrutura do prédio. Pesquisei sobre o histórico do edifício, conversei com vizinhos mais antigos, aqueles que moravam ali há décadas. Ninguém sabia de reformas estranhas, de antigos compartimentos secretos ou de histórias de fantasmas. Aquele guarda-roupa parecia ter sido feito ali, para ali ficar, uma parte imutável da arquitetura do apartamento. O silêncio do meu apartamento, que antes era uma bênção, um refúgio, começou a pesar sobre mim. Tornou-se um silêncio carregado, prenhe de uma expectativa mórbida. Eu ficava na sala, tenso, o olhar fixo no relógio, esperando a meia-noite chegar, e com ela, o arranhar sutil. Não era um arranhão violento, ameaçador, mas persistente, quase rítmico, como se algo estivesse tentando, ou talvez apenas estivesse ali, vivendo a sua própria existência paralela e invisível à minha, um habitante oculto do meu próprio lar. Eu sentia como se a própria estrutura do meu apartamento estivesse se transformando, de um lar para uma gaiola, ou talvez um palco, até que, na semana passada, o som mudou. Foi o ponto de virada, o momento em que a minha sanidade começou a se esfacelar. Em vez do arranhar contínuo, comecei a ouvir um eco. Um eco que não deveria existir. Era como se por trás daquela parede houvesse um espaço vazio e imenso, uma câmara oculta, e desse vazio vinha o eco. Do meu próprio apartamento. Eu ouvia, abafado e distante, o estalo do meu chão de madeira quando eu andava pela sala. O tilintar sutil de uma xícara de café quando eu a colocava na bancada da cozinha. O clique inconfundível do interruptor da luz no corredor. Era como se alguém, ou algo, estivesse replicando os meus próprios sons, mas com um atraso. Um atraso que sugeria uma distância impossível, uma cópia pálida e macabra dos meus próprios movimentos. Uma noite, eu estava no meu quarto, me arrumando para dormir, o coração já apertado pela expectativa noturna. De repente, ouvi um som seco, inconfundível. O tum de um livro caindo da minha prateleira na sala. Levantei num salto, o coração martelando no peito. Fui até lá correndo. O livro estava no chão, aberto, exatamente como eu tinha previsto. Um título sobre mistérios do universo, ironicamente. Olhei ao redor. Não havia janelas abertas, nada que pudesse tê-lo derrubado. Voltei para o quarto, meu coração ainda batendo forte com a adrenalina. E então, do quarto de hóspedes, ouvi o mesmo tum, seco. O eco. O exato som do livro caindo. Mas era impossível. Ninguém estava lá. Ninguém poderia estar lá. Era a prova, a confirmação gélida de que aquilo era real e que estava prestando atenção. Hoje, o silêncio do meu apartamento voltou. Os sons pararam. O guarda-roupa está ali, imponente e mudo, como um monumento sombrio à minha crescente paranoia. Mas a quietude que eu tanto amava se transformou em algo pesado, carregado de expectativa, de uma ameaça que eu não consigo identificar. Eu sei que algo está atrás daquela parede. Não sei o quê. Não sei se me observa, se me imita, se apenas existe uma criatura de ecos e sombras na minha própria casa. E o mais aterrorizante não é o medo, mas a resignação. Eu comecei a sentir uma presença. Não uma presença maligna, não como a de um fantasma furioso, mas curiosa. Como se, por trás daquele móvel pesado,
o inquilino silencioso tivesse finalmente compreendido meus hábitos, minhas rotinas e talvez até mesmo as minhas reações. Não há mais susto nos sons, pois eles cessaram. Mas há uma vigilância constante, uma sensação de que estou sendo estudado. Agora, eu me pego esperando os sons. Não com medo, mas com uma estranha e perturbadora resignação. Porque o silêncio, para mim, nunca mais será apenas o silêncio. Será o quarto dos ecos silenciosos, esperando para me lembrar que eu nunca, de fato, estou sozinho. E talvez, no fundo, eu não queira que ele me deixe em paz.